Oi, pessoal. Eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar elucidar aí uma dúvida muito comum do pessoal em relação aos arcanos maiores, é, que fala sobre a saúde, né? Até no sentido de tentar assim falar de arcanos que eles alertam, que eles fazem algum tipo de alerta durante o jogo. Às vezes a pessoa está fazendo uma pergunta que não tem nada a ver, né? Tá perguntando lá de relacionamento, sei lá, de trabalho, de qualquer outra coisa, e muito sutilmente aparecem alguns arcanos assim no jogo que, embora não esteja abordando aquela situação, ele poderá recorrer àquela situação. Mas isso, obviamente, vai depender da habilidade do tarólogo, né? Mas assim, tarô é estudo, é prática, né? Então eu aconselho assim a todo mundo que esteja iniciando, que esteja dando os seus primeiros passos, não tente decorar, tente entender o, a imagem arquetípica do arcano, tente entender o que está acontecendo ali. Mas vamos lá. Eu coloquei essas três cartas muito próximas uma da outra aí, de forma proposital, né? A lua, o enforcado e a morte, né? Lembrando que esse tarô aí, belíssimo, é o Ancient Italian Tarot, é um tarô que eu adquiri já tem aí mais ou menos uns 5, 6 anos, né? Bom, então, o fato é o seguinte, que a lua, próxima ali da morte, ela poderá falar de depressão, tá? Pode falar que o indivíduo ele está passando por algum processo de depressão, de crise do pânico, né? E um arcano assim que muita gente não sabe, mas ele é um arcano assim que ele fala muito de ansiedade, é a Imperatriz, tá? A Imperatriz ela é uma mulher assim que é aquela, como eu canso de falar, que é uma mulher independente, uma mulher que trabalha fora, aquela mulher vaidosa, né? Aquela mulher que não depende de dinheiro de homem, não, que gosta de conquistar o espaço dela profissional, gosta de ter o dinheiro dela, adquirir tudo que ela gosta, bens materiais com seu próprio esforço. Então a Imperatriz ela entra muito aí nessa questão. O fato é que a morte, junto com a lua, eles são assim extremamente suscetíveis a mostrar que aquele consulente ali ele está passando por algum processo aí depressivo. O enforcado, próximo a esses arcanos aí, a lua e a morte, ele pode falar assim de uma tendência até ao suicídio, tá? Entendeu? E inclusive se a gente analisar pelo lado espiritual, né? Então se a gente está lidando assim com energias abstratas ou espirituais, a gente pode esses três arcanos aí, principalmente aí o enforcado, a lua, a morte, eles podem também estar configurando aí que existe algum processo espiritual, algum processo magístico, até mesmo a ação de um espírito obsessor, né? Que ele pode estar atuando, vamos dizer, na pessoa, entendeu? Então, assim, e a Lua também, ela pode estar falando, né? Eu falei dos três juntos, ou a Lua junto com a morte, né? Então nós temos várias configurações, que tudo vai depender, obviamente, do conhecimento do tarólogo. O tarô ele não tem limite, o limite está em nós, né? E o que vai delimitar a leitura é o conhecimento, entendeu?
Mas, por exemplo, a Lua, ela poderá mostrar isoladamente, ela poderá mostrar algo oculto, alguma doença que ainda não apareceu ainda, né? Não está, vamos dizer, não desencadeou assim de uma forma aparente no corpo físico. Ou podemos falar até de uma doença psicossomática, tá? O enforcado, ele sempre alerta, inclusive, para a pessoa procurar o médico. Às vezes ele pode falar de uma pessoa que fica protelando. O cara tem problema cardíaco, ele tem pressão alta, ele precisa emagrecer, ele precisa se alimentar melhor, e o enforcado ele pode sinalizar, muitas das vezes, uma má alimentação, uma pessoa que necessita desses cuidados. O arcano da morte, muitas das vezes a gente sabe que o arcano da morte, ele raramente ele vai falar de morte física, mas ele pode falar, muitas das vezes, de uma necessidade até da pessoa fazer um tratamento, ou dar continuidade ao tratamento. Inclusive o enforcado, ele pode falar também que o indivíduo ele abandonou o tratamento, ou está sendo relapso no tratamento dele. E a morte ela pode sinalizar da necessidade. Às vezes o cara, ele, sei lá, tem uma cirurgia para fazer, tem um tratamento para fazer, tem que fazer uma fisioterapia. Então a morte ela sempre vai falar dessa questão da necessidade de você fechar um ciclo, sanar uma situação que está trazendo desconforto, tá? O diabo mesmo, o diabo quando a gente fala no diabo, a gente fala muito no instinto, fala muito de uma pessoa que ela pode assim, vamos dizer assim, agir com muita impulsividade, né? Ser muito impulsivo, extremamente impulsivo, que coloca a carroça à frente dos bois, né? Uma alta atividade assim mental, né? O cara ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba deixando coisas incompletas, quer dizer, e até um certo nervosismo, talvez, de fazer tudo aos trancos e barrancos. O diabo ele pode falar sobre isso. Então, isso aí a gente sabe que isso pode causar problema de sistema nervoso, né? E tudo isso fazer mal à pessoa, tá? Qual outro arcano aqui que a gente pode falar? A gente pode falar também da torre. A torre aqui é muito bonita, essa cara da torre. A torre ela também pode falar de nervosismo, pode falar de aborrecimento, de estresse no trabalho, tá? De coisas que a pessoa está guardando, de coisas que a pessoa não bota para fora, entendeu? E isso aí pode também sinalizar um possível estresse, uma possível forma de desencadear problemas físicos, pressão alta, diabetes, aí o que acontece? Aí o cara vai fazer os exames clínicos e dá tudo alto, entendeu? Porque a torre, ela vai falar, vamos dizer assim, de choque entre as pessoas, de desentendimento, de briga, né? Que pode ser no trabalho, pode ser em casa, entendeu? Então, quando a gente olha a torre, a gente sempre pensa na questão aí do desentendimento, de coisas que deram errado, de desunião, e tudo isso a gente sabe que vai ocasionar problemas, tá certo? O que mais que a gente pode falar aqui de arcanos que podem vir a trazer problemas, alertas? Por exemplo, o eremita. O eremita, ele é um arcano que ele fala muito do indivíduo caladão, da pessoa tímida, observadora, né? Que está sempre guardando, observa muito e fala pouco. Então, o eremita, visto pelo lado negativo, ele pode guardar, né? Guardar aqueles sentimentos, guardar aquelas coisas que fazem mal, de não botar para fora. E isso pode ser
é bastante complicado. Isso pode levar a problema de estômago, a úlcera, a tudo isso. Bom, mas eu não estou aqui exatamente para falar quais são as doenças que que cada arcano pode falar. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é explanar de uma forma em geral o que a gente pode sinalizar de complicado e o que a gente pode falar até de arcanos bons. Porque às vezes o cara quer saber da saúde, sai um arcano que ele coloca situações interessantes, né? Também. E muitas das vezes a pessoa que está jogando, que ainda é inexperiente, não vai saber falar. Mas, por exemplo, a força, ela vai falar do equilíbrio, ela no positivo vai falar do equilíbrio e no negativo pode falar exatamente de aborrecimento, de confrontos pessoais, né? De problemas do sistema nervoso, quando no negativo. Lembrando que uma das palavras-chave mais importantes da força é a inteligência. Então, no tarô de Marcélia, por exemplo, é uma carta que tem muito amarelo. O Sol também é um arcano bastante interessante, quando a gente fala, quando a gente até pergunta, o tratamento que o fulano está fazendo vai ter bons resultados? Sim, o Sol ele vai falar exatamente dessa questão da saúde, tá? Outro que vai falar muito de equilíbrio, de saúde, inclusive de cura, no caso é a temperança. A temperança, inclusive, ela coloca a situação também que a pessoa ou aquele indivíduo, aquele consulente, ele pode também recorrer a formas de tratamentos alternativos, tá? Pode usar cromoterapia, radiestesia, radiônica, pedir uma análise para o geobiólogo, analisar o ambiente que a pessoa vive, saber se a doença que a pessoa tem, se ela também não poderia ser psicossomática, fazer o equilíbrio da casa e também fazer mesa radiônica. Então tem várias possibilidades aí ligadas à terapia holística. Mas a temperança, ela sinaliza uma possibilidade de cura, apesar que cura é uma palavra muito forte, né? Mas ela pode sinalizar que o indivíduo deve procurar uma terapia alternativa, não esquecendo que o tratamento médico ele é super importante. Então todo o tratamento holístico, ele deve ser acompanhado junto com o tratamento médico, até mesmo para, vamos dizer assim, precaver até doenças que começam, vamos dizer, no campo mental, doenças que muitas das vezes ainda não chegaram no corpo físico. Então o mundo também ele é um arcano bastante interessante quando a gente está analisando o jogo em relação à saúde, porque ele fala do equilíbrio também. Outro arcano que ele fala de cura, né, que ele fala que aquele tratamento vai trazer bons resultados, vai ser também o julgamento. O julgamento também pode falar de doença crônica, pode falar que aquele problema de saúde já vem de algum tempo já. E o enforcado, ele também pode falar que é um problema que a pessoa já tem, mas que a pessoa talvez não deu tanta atenção assim. O carro também é um arcano que fala de movimento, ele vai falar, obviamente, da marcha desenfreada. É aí que está a questão da pessoa controlar os seus impulsos, não se aborrecer, nessa marcha desenfreada não esquecer a alimentação e tudo mais. Mas o carro, de um modo geral, ele também fala de processos, de terapias e de tratamentos que têm uma grande possibilidade de dar certo. Obviamente, quando ele estiver próximo a arcanos positivos. Eu estou falando isoladamente, tá? O arcano isolado, mas ele junto com outro arcano, aí ele vai ter uma outra configuração. A roda da fortuna é um que eu esqueci até de mencionar em questão de alerta, porque ele vai falar dos altos e baixos, vai falar dos desgastes cotidianos,
né, que a pessoa também necessita de sair um pouco da rotina, viajar, descansar, assistir um filme, não se preocupar somente em ganhar dinheiro, porque a roda ela vai falar do dinheiro, do trabalho, da luta do dia a dia. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar mais longo. Eu espero que vocês gostem e dê um like lá no vídeo, se inscrevam no canal e até mesmo repassem esse vídeo aí para outras pessoas, tá ok? Um grande abraço para todos, hein?